nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quinta-feira da segunda semana da Páscoa, estamos vivendo as alegrias da festa da Páscoa. É tempo pascal, tempo de celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei a Deus que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os
guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam aos justos e o Senhor os escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro.
De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo as alegrias do tempo da Páscoa. Especialmente durante este tempo litúrgico, nós recordamos o mistério fundante da nossa fé, isto é, o mistério da ressurreição, o mistério da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. A celebração, sobretudo, que marca o início desse tempo litúrgico é a celebração do Sábado Santo. E durante a solene vigília é entoado 3 vezes o refrão: Eis a luz de Cristo. O número 3 nos remete aos 3 dias que Cristo ficou na sepultura. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Após o 3º canto, as luzes da igreja são acesas, manifestando que Cristo está vivo. Eis que a luz brilha, porque Jesus venceu o pecado e a morte. Acompanha-nos durante o período pascal o Círio Pascal, que brilha durante o tempo pascal no presbitério, indicando a presença de Jesus, do Cristo ressuscitado. Eu tenho sempre uma inclinação a citar alguns elementos da liturgia, porque a liturgia da igreja é uma verdadeira catequese. Certamente vocês já observaram o Círio Pascal. O Círio Pascal, ele traz os cravos. Os cravos não são decorativos. Os cravos nos remetem às chagas de Nosso Senhor. O Círio Pascal indica que o Cristo ressuscitado é o Cristo crucificado. Olhar o Círio Pascal e enxergar os cravos é ter a oportunidade de renovar a fé que nos traz a certeza que nós também venceremos em Cristo Jesus. Cristo passou pelo mistério da cruz. Cristo viveu a paixão. Nós também vivemos o mistério da cruz. Passamos pela paixão. Mas um dia, em Cristo Jesus, venceremos definitivamente os tormentos próprios desta vida. Ainda vivendo esta vida que Deus nos concedeu e experimentando as tribulações próprias desta vida, nós já podemos experimentar a vitória de Cristo. Cada dificuldade superada, cada tribulação vencida é a experiência da ressurreição, é a experiência da superação das dores, dos sofrimentos, e vencendo as dores e os sofrimentos em Cristo, nós em Cristo vencemos. Também no Círio Pascal nós encontramos os 4 algarismos que indicam o ano corrente. Notem que no Círio Pascal está os algarismos que compõem o ano 2023. Os algarismos nos indicam que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele mistério que Cristo realizou quando o Verbo Divino se fez carne, assumiu a natureza humana e morreu na cruz, esse mistério da salvação, ele se perpetua pela história. E o Círio Pascal indica que a obra da salvação continua acontecendo. Todos aqueles que reconhecem que Jesus, o ressuscitado, é o Senhor, têm a oportunidade de viver o mistério da salvação. Vejam a beleza e a profundidade desse sinal que está presente e que irá nos acompanhar durante o ano litúrgico. Faço também essa menção, pois a liturgia desta quinta-feira da segunda semana da Páscoa traz um trecho do capítulo 3º do Evangelho segundo São João. Nós encontramos
a fala de João Batista. O texto está inserido no contexto da incerteza em relação à pessoa de Jesus. Os discípulos de João Batista têm uma certa desconfiança de Jesus. Jesus está batizando e eles estão incomodados com a atitude de Jesus e consultam João Batista acerca de Jesus. E João Batista está indicando que Jesus é aquele que vem do alto e está acima de todos. Jesus está acima de Abraão, uma figura importante na história da salvação. Jesus está acima de Moisés, outra figura importante na história da salvação. Jesus está acima de Davi, Jesus está acima dos profetas, Jesus está acima do profeta São João Batista. João Batista reconhece que Jesus está acima de todos, e é justamente Ele, Jesus, o Verbo encarnado, que nós devemos escutar. João Batista entendeu perfeitamente o seu papel na história da salvação. João Batista aponta para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele cresça e eu diminua. João reconheceu que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. E por qual motivo nós devemos escutar somente a Jesus? Porque Ele é Deus. Ele é aquele que vem do alto. Ele é aquele que vem do céu e está acima de todos. Por isso nós devemos escutar somente Jesus. Qual é a reflexão que nós podemos fazer à luz do texto do Evangelho? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Não que a humanidade nunca tenha passado por tempos difíceis. Estudando um pouco a história, nós vamos observar que a humanidade sempre atravessa tempos difíceis. Conosco não está sendo diferente. Nós estamos passando por tempos de insegurança, incertezas. E tudo isso, se nós analisarmos do ponto de vista da fé, nós vamos observar que tudo isso nos leva a constatar o seguinte: na medida em que a humanidade, o homem, vai tirando Deus do centro, na medida que o homem quer ocupar o centro das coisas e quer estar acima de Deus, a humanidade se perde. O que hoje nós estamos contemplando? Nós estamos contemplando esta situação. O homem quer sempre se colocar acima de Deus. Nós ignoramos a voz de Deus, ignoramos a palavra de Deus. Queremos decidir a partir de nós mesmos. Passamos a viver não submetendo a nossa vida à palavra de Deus, mas submetendo a nossa vida às nossas vontades e desejos. Eu me pergunto, diante dessas situações tão tristes que nós estamos vendo, pessoas que entram na creche, assassinam crianças, eu me pergunto, qual é a história dessa pessoa? O que sustenta um comportamento como esse? Essa pessoa tem uma história. Essa pessoa tem um caminho que foi percorrido antes de entrar numa creche e cometer esse tipo de delito. Será que não faltou justamente essa palavra de Deus que deve nortear a vida? Portanto, hoje nós devemos pedir a Deus essa graça de entender e descobrir todos os dias que nós devemos submeter a nossa vida sempre à voz que vem do alto. E essa voz que vem do alto é a voz de Deus. Não devemos nos submeter às nossas vontades, aos nossos desejos, mas à vontade e aos desejos de Deus. Na mesma linha de reflexão, nós podemos meditar no texto da primeira leitura. O que está acontecendo com os apóstolos? Eles foram presos porque estavam pregando que Jesus ressuscitou, que Jesus foi morto porque os judeus decidiram crucificá-lo. Eles estavam presos. De forma miraculosa, Deus, através do anjo, libertou os apóstolos e eles voltaram ao templo para pregar a boa nova de Jesus Cristo. Agora eles estão diante do Sinédrio, das autoridades religiosas. As autoridades estão repreendendo os apóstolos, mas que os apóstolos disseram: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É o que nós devemos fazer. Nós precisamos obedecer primeiro a Deus, antes do que os homens. Nós precisamos submeter tudo à voz de Deus. Pensemos, irmãos e irmãs,
se nós estamos submetendo verdadeiramente a nossa vida à palavra de Deus. Será que é a palavra de Deus que norteia a nossa vida? Pensemos se as nossas famílias, elas estão sendo norteadas, iluminadas pela palavra de Deus. Pensemos se as nossas decisões, as nossas atitudes, as escolhas que nós fazemos, elas estão sendo norteadas pela palavra de Deus. Porque às vezes nós obedecemos os homens e se esquecemos de obedecer a Deus. Nós colocamos os homens. Esses homens são nós mesmos, mas também os líderes deste mundo. E como nós queremos obedecer os líderes deste mundo, porque queremos viver o politicamente correto, nós deixamos de colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. Peçamos hoje a Deus a graça de colocar sempre em primeiro lugar a sua palavra. Antes de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer escolha, que nós possamos confrontar sempre a nossa decisão, a nossa escolha, aquilo que vamos fazer, a palavra de Deus. É isso que Deus me pede. Esse é o caminho que Jesus me aponta para seguir. Se não for, não tenhamos medo de perder. É preferível perder para obedecer à voz de Deus do que ganhar para obedecer às nossas vontades, os nossos desejos egoístas e mais, a vontade e os desejos dos homens deste mundo. Irmãos e irmãs, a Jesus de Nazaré, que foi morto e sepultado, Deus, meu Senhor e Salvador, ressuscitado, peçamos-lhe que escute as nossas preces, dizendo: escutai-nos, Senhor Jesus. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os cristãos desta diocese de Itapetininga acreditem que Jesus, vindo do céu, está acima de todos e governa o mundo, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os grandes da terra sejam tolerantes para com aqueles que se lhes opõem e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os jovens, tentados pela indiferença, não se contentem com o que a vida lhes oferece, mas procurem outros valores que permaneçam. Oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditaram. Oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os membros da nossa Assembleia dê ao Senhor o seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem. Oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Pela aniversariante Sônia Helena, pelos enfermos David, Valéria, Sônia Horta, Ivone, Cecília e Lucas, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Rezemos pelos bispos que estão reunidos em Aparecida, vivendo a 60ª Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil. Que o Espírito Santo ilumine os nossos bispos, que, iluminados pelo Espírito Santo, sejam sempre sensíveis à vontade de Deus. Oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vindo do céu, ensinai-nos o que viestes, o que vistes e ouvistes, e fazei-nos testemunhas da verdade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai-vos o vosso. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador, nós temos liberdade pela cruz de ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Declarai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Todos servem. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha mão, mas dizei-nos uma palavra de salvação. O teu dedo vem tocar as minhas mãos, por nota tua mão no lado aberto, e não sejas tu incrédulo do pé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas tu incrédulo do pé, mas tenha fé, aleluia. Dai graças ao Senhor que levou, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterno é a sua misericórdia.
Alma de Cristo, santificai-me. corpo de Cristo, Salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Purificai-me. paixão de Cristo, Confortai-me. ó meu bom Jesus, Visitai-me. dentro de vossa chaga, Escondei-me. não permitais De vós me aparte. o maligno inimigo, Defendei-me. na hora da morte, Chamai-me. e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos nos louvem, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tenha piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tenha piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos em si agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos. São os recados da nossa matriz. Todas as quintas-feiras, da Santa Missa, às 7 horas da manhã, e logo após a adoração do Santíssimo. Encerramos com as bênçãos às 16h30. Todos estão convidados. Ainda na nossa paróquia matriz também, para termos filho da família. Então, quem se interessar ainda, é R$20 de valor. É só procurar a Secretaria Paroquial. E a Pastoral da Família está preparando o terceiro encontro de casais. Eles estão pedindo algumas doações, então quem puder estar ajudando. São 4 peças de mussarela, 3 peças de presunto e 40 garrafas de proteína de 2 litros. Então, se alguém quiser ajudar, ou se tiver um amigo, alguém, está passando, pode me procurar no horário lá, ou se quiser ir direto na Secretaria da Paróquia também. E todas as segundas-feiras nós fazemos o nosso terço aqui, às 19h30. Então, a gente está seguindo firme, mesmo que venha às vezes um pouquinho, tem um pouco mais, mas a gente convida a todos, então venham participar com a gente, vocês, toda segunda-feira às 19h30. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único nos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos a Mãe de Jesus, nossa Mãe,
a Imaculada Conceição, pedindo a sua intercessão, auxílio e proteção. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Seu Filho amado para morrer no meu lugar, na cruz por meus pecados, mas o sepulcro vazio está.